Beleza, galera? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre bandido bom é bandido morto. A gente fica ouvindo isso todo dia, né? E os caras ficam discutindo se realmente isso é verdade ou não, quem tem razão, quem não tem razão. Fato é que você tem que ter algumas coisas na sua cabeça. Por exemplo, se um bandido aponta uma arma para sua cabeça ou para a cabeça de alguém da sua família, você tem que repelir essa agressão da forma que você puder. Se você tiver que atirar, você vai atirar. Se você tiver que dar uma paulada, vai dar uma paulada, independente da idade do seu agressor. Isso é fato. Então é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Não tem o que discutir. Você vai usar a legítima defesa que está prevista na lei. Então o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é que a gente não pode ignorar que a criminalidade no Brasil ela chegou a um nível exagerado, exorbitante, um nível que não dá para aguentar. O menor, ele praticamente não tem punição nenhuma, se você parar para pensar, ele não tem punição. O menor vai para a cadeia de manhã e 2 horas depois ele está na rua fazendo as mesmas coisas. Então precisava haver uma reflexão sobre isso e ter uma reprimenda, ter uma penalização, ainda que de maneira a internar esse menor, mas tem que haver algum tipo de consequência. Não pode simplesmente o menor ser levado à delegacia e de lá ele ser liberado. Não faz sentido isso, nem para ele, porque ele também volta para o mundo do crime e fica exposto do mesmo jeito, como todo mundo, não é só ele, é todo mundo. Ele também. Então o primeiro ponto que eu queria abordar era esse, assim, esse negócio de falar em maioridade penal, isso aí é meio fantástico, é meio louco, porque só isso não resolve problema de lugar nenhum, não é daqui, é de lugar nenhum. Fato é que as leis já existem, já tem previsão, já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é para que esse adolescente cumpra alguma medida socioeducativa. Mas na prática isso não tem acontecido, penso eu, pelo que eu tenho observado nesse mundo. Segundo ponto que eu queria levantar é que quando você observa jovens que eu digo jovens mesmo, de 14, 15, 17, não aqueles apagões, não, aqueles jovens mais normais, menores um pouco e tal, formato de criança, o corpo de criança, a voz de criança, o comportamento de criança, e esses jovens estão se matando. Aí a pessoa fala assim, bandido bom é bandido morto, mas ele tem que também ponderar, pelo menos, que o Estado ele faliu, ele está falido nesse aspecto, porque a Constituição de 88 ela diz claramente que o cidadão tem direito à educação, saúde, lazer, proteção do Estado e outras coisas mais, e nada disso chega para essas pessoas. E repara bem que geralmente esses mais envolvidos com esses crimes como o tráfico, por exemplo, são pessoas que estão em comunidades carentes. Eu te pergunto, você acha que o nome carente é à toa? Isso é sinônimo de pobreza. E sinônimo de pobreza no Brasil significa de abandono do Estado. O Estado abandona certos jovens. Não é a mesma coisa, não se aplica a um adulto, por exemplo, que esse sim tem opção. Agora, talvez o menor, eu também não tenho certeza, talvez o menor que está ali sem prejudicar diretamente outras pessoas, pode ser, numa análise assim bem parca, né? bem superficial, que o Estado poderia dar um jeito, sei lá, que fizesse o sistema funcionar, colocar ele alguma forma de reabilitação e ele
realmente se reabilitar, ou tentar pelo menos, né? O que acontece é que não se tenta, não se quer que essa juventude melhore, dizima-se a juventude brasileira o tempo todo. Aí você vai falar de causas para isso, são inúmeras, desde o fato da criança não ter o mínimo, a mãe ser uma drogada, o pai um outro bandido, o colega desse menino é filho de um traficante, e aquilo passa a ser um cenário normal para ele. Aí você fala assim, não, mas ele faz a escolha dele. Até que ponto? Eu não sei. Não tem uma resposta para isso. Eu sei que alguns pontos tem que ficar bem claro para nós, a sociedade brasileira. Bandido que ataca de forma letal, ele que se aguente as consequências da resposta letal também, ou potencialmente letal, é óbvio. Nem todo crime é igual, do mesmo jeito que tem um crime que vai lesar a integridade física de alguém, também vai ter o crime de menor potencial ofensivo. Então, dizer também que bandido bom é bandido morto, aí fica meio complicado, porque temos que dividir essas categorias de bandido. Depois, nós temos que analisar também a falha estatal. Então, se a gente não avaliar, não parar com essas conversas fiadas, esses debates que não são debates, na verdade, as pessoas dão umas opiniões muito ruins, de todos os lados, desde os intelectuais ou pseudo-intelectuais brasileiros que estão lá na mídia, estão nas grandes universidades. Esses caras dão opiniões que realmente são opiniões que para por aí. Quando você pega, por exemplo, só para dar um exemplo, você pega o Stephen Hawking, tem um filme, né, A Teoria de Tudo. Você vê que o cara assim, é uma das mentes mais brilhantes do planeta hoje, que eles consideram pelo menos, mas o livro do cara é um livro de achismo, é uma teoria de achismo, não é de um cientista que vai fazer algumas afirmações. Então, estou usando esse exemplo para dizer para você o seguinte, há muito achismo, assim, os caras vão explicar a polícia, por exemplo, a polícia, meu irmão, que polícia? No Brasil, cada estado tem pelo menos 2 polícias, a civil e a militar. Então você tem que considerar mais de 25, aliás, dobrando, mais de 50 polícias no Brasil. Se você falar de polícia militar, você tem que falar de mais de 25 polícias militares no Brasil. Pior ainda, tem que falar que elas têm regime próprio, regime castrense que chama. O Código Penal Militar de 69, a Lei 1001, procura aí, pesquisei. E o Código de Processo Penal, a Lei 1002, todos os dois de 1969. Sim, era o período militar, 69. Sim, era um dos momentos mais brutos do regime militar. Mas, se você ler o código, você vai ver que não tem nada lá falando para alguém fazer mal para ninguém. Aí os caras vêm opinar sobre isso. Opinar, qualquer um pode, meu irmão. Você vê um cara fazendo uma parede, por exemplo, você fala assim, meu irmão, você pegar essa parede e pintar ela de rosa, é sua opinião. Aí o cara fala assim, não, eu quero essa parede preta. Ei, ele vai pintar da cor que ele quiser, é opinião. Agora, meu irmão, física, por exemplo, você pega a lei da física. Corpo, a coisa mais pesada vai sempre querer ir para o chão. Isso é uma lei da física, isso não é uma opinião, isso é uma lei da física. Se alguém duvidar, basta subir numa cadeira para não machucar muito
e ver se não é isso que acontece. Solta o corpo, aí puxando, isso é uma lei da física. Isso é ciência. Então o que eu quero dizer é o seguinte, opinião as pessoas podem dar e dão o tempo todo, opinião o tempo todo, mas eu acho que nós não estamos precisando tanto de opinião, nós estamos precisando de pessoas que estudem o tema, seja ele qual for. Eu não, sinceridade, eu não tenho uma resposta, eu tenho algum conhecimento, alguma informação sobre alguns assuntos, eu poderia falar sobre 1000 coisas, mas eu não tenho uma resposta. A única coisa que eu vejo assim, de concreto que eu poderia afirmar sem medo assim, de errar, e não é opinião, é fato, é que o Estado brasileiro, o Estado-nação, ele não cumpre com o que ele tem que fazer. Tem que fazer. Se você pegar, igual eu estou falando, a Constituição, o artigo 5º dela, de 88, você fala assim, nossa, mas isso aqui é a Suécia. Você vai achar que mora na Suécia, meu irmão. Você fala assim, não é possível, isso aqui é a Suécia. Nada funciona do jeito que tinha que acontecer, que funcionar. E talvez não funcione porque alguém não quer. Agora faz uma conta muito imbecil, uma conta bem idiota. Quantos só a Odebrecht ela prometeu devolver, acho que mais de 7 bilhões de propinas, desvios, etc., lavagem de dinheiro. Agora imagina quantas favelas, o que você podia fazer na favela com esse dinheiro? Só dela, não estou falando de mais nada não. Estou falando de desvios de muita coisa não. Então nós precisamos fazer uma análise um pouco mais profunda. Nós precisamos evoluir nesse quesito e mais, insisto nisso. Nós precisamos ter mais pesquisas, mas não é pesquisa dessas que os caras vão lá, vai analisar, por exemplo, o regime militar matou muita gente. Porra, é só um pedaço da história. Vai lá pro outro lado, pergunta o outro lado, meu irmão, como que foi lá? Deixa o cara contar o lado dele. Até queria fazer uma ponderação sobre isso, que temos alguns generais ainda bastante idosos, que estava na hora das pessoas ouvirem esses generais, perguntar para eles, pelo menos para registrar essa história, mesmo discordando, quem discordar, tranquilo. Não sou a favor de nenhum regime ditatorial, quero deixar claro isso aqui também. Sou contra qualquer forma de governo que não seja democracia. Mas são informações importantes ouvir os dois lados, saber o que aconteceu lá. Qual que é a sua versão da história? Sinceridade, eu não sei. Não sei o que acontece no Brasil. Eu sei que a gente vai seguindo sempre nessa linha de achar da opinião, e nós ignoramos as coisas, ignoramos um lado, ignoramos o outro. Aí a gente pega a ideia lá do governo, e aí que um monte de gente mexeu com Lula, mexeu comigo, meu irmão, esse governo que está aí, esses que passaram, que a gente viu até hoje, você não pode se martirizar, não pode se chatear porque alguém é contra ou a favor, ou alguém quer que derrube. Vai sair um ruim, vai entrar outro, vai sair um corrupto, vai entrar outro. Sabe qual é o detalhe do PT? Pra falar a verdade, se você pegar para analisar, é que o PMDB é o grande bandido do país, assim, de forma genérica, né? Não é todo mundo, claro. Mas o grande mal do Brasil chama PMDB. Só que o PT, ele assumiu o poder, se associou ao demônio e depois deu no que deu. Só que o PMDB é mestre no que faz. O PT foi brincar de fazer isso. Não dá certo. Os caras são, meu irmão, já falei, vou repetir. Pega só
Só o José Sarney. O cara só saiu do poder quando ele quis. O cara é do Maranhão, se elege pelo Pará. Ele pertence à Academia Brasileira de Letras. Digitem no Google qual livro que José Sarney escreveu. Vai aparecer livro falando contra ele, zoando ele, mas dele vai ser difícil. Então, assim, são algumas ponderações que eu faço. Esse vídeo vai ficar longo demais. Não sei se o áudio vai ficar bom também, improvisado aqui. Mas eu queria falar isso com vocês. Pensa nisso aí. Você pensa de forma mais... Não pensa muito, sabe, fechado. Não. Pensa de mente aberta que vai dar certo. Beleza?